A área de Digital Farming começou em 2015, finalzinho de 2014, na Bayer. Com a compra da Monsanto pela Bayer, a área de Digital Farming foi desinvestida e o nosso time inteiro de 120 pessoas passou para a BASF. Então, nós estamos continuando com todos os desafios que a gente tinha e todos os investimentos, só que agora com a BASF. Eu vou passar correndo, mas a apresentação está disponível para vocês. Então, vou mostrar um pouquinho do que a gente desenvolveu nessa história, que começou lá em 2015 com mapeamento de plantas daninhas. Perguntamos para os agricultores quais eram os principais desafios deles. Clima, plantas daninhas, doenças e insetos. E em terceiro era a mão de obra, tanto qualificação quanto a disponibilidade. Então, naquele cenário, nós começamos com provas de conceitos. Nós temos uma área de inovação, um gerente de inovação, o Irazani, que cuida para a gente quando vem uma pergunta. É possível mapear plantas daninhas com imagens de satélites? Então, em 8 semanas, ele faz uma prova de conceito com pessoas de várias áreas, um time multidisciplinar. Ele percebeu que é possível mapear plantas daninhas, mas a gente não tinha resolução para poder resolver o problema das plantas daninhas. Então, a segunda pergunta foi qual é a tecnologia que tem disponível no mercado para a gente fazer o mapeamento de plantas daninhas e resolver o problema do agricultor. Então, bem rapidinho, o problema de plantas daninhas começou depois da resistência que as plantas daninhas adquiriram em relação ao glifosato. Então, o glifosato é uma molécula que vem ali 2002, 2003, 2004, resolve o problema de plantas daninhas até lá 2010, 2014. Resistência de plantas daninhas começa sobre essa molécula. Hoje nós temos aqui em torno de 42 plantas daninhas resistentes aqui no Brasil, 251 já desenvolveram resistência em várias culturas e em vários países. Essa resistência, então, faz com que o agricultor aplique o glifosato e sobre manchas de plantas daninhas na área. Aí ele tem que vir aplicar um segundo herbicida para resolver o problema. Então, nós criamos uma tecnologia de mapeamento dessas manchas com o uso de drones, resolução, identificação por celular, para que ele viesse e fizesse só o controle dessas manchas. Nesse trabalho, o ano passado, nós fizemos, fica mais fácil mostrar aqui, só um histórico das plantas daninhas. Então, a gente identifica essas plantas daninhas, quantifica e traz a evolução. Então, o serviço começa com o imageamento com drones, para que a gente consiga fazer esse trabalho de otimização do uso dos herbicidas. Bem rapidinho, para a gente chegar na parte interessante, que é a inteligência artificial, mas aqui tem todas as oportunidades do uso da tecnologia, então, praticamente 7 aplicações dentro de um ciclo da cultura soja nos cerrados, soja e depois uma segunda safra de milho, onde a gente começa com a quantificação e qualificação, um drone de asa fixa. Nós desenvolvemos a tecnologia utilizando o drone a 300 metros, fazendo voo, e uma resolução de 10 centímetros. 10 de maio do ano passado e 9 de setembro, a ANAC e o DCEA publicaram uma regulamentação para voar no máximo com 150 metros, que trouxe a nossa resolução para 2,5 centímetros por pixel para fazer esse mapeamento. Então, no mapeamento, a gente faz em torno de 800 a 1.200 hectares por drone dia, identifica aonde estão essas manchas depois do ortomosaico das imagens. Uma vez que foram localizadas e quantificadas, a gente faz um mapa com a concentração da infestação, faz esse mapa de pressão e gera um mapa de aplicação para o agricultor. Com esse mapa de aplicação, ele volta com a tecnologia de pulverização. Hoje, os pulverizadores, 70% deles, pelo nosso número, tem essa tecnologia para ligar e desligar essas seções da barra. E com o mapeamento ele vem, liga e aplica só onde estão as manchas e desliga quando ele não tem manchas. Para a gente, uma mancha de planta daninha é quando uma planta ou um conjuntinho delas passa um quadradinho de 25 por 25 centímetros. E aí a gente faz a aplicação desses 5 metros por 5 metros, que é a seção da barra do pulverizador. Das espécies que a gente... Como se sabe, as plantas daninhas estão se tornando cada vez mais resistentes a alguns herbicidas. Entre as novas armas contra elas, uma que vem crescendo no mundo todo são os drones equipados com máquinas fotográficas. Com as imagens que eles captam e a ajuda de programas de computador e de profissionais especializados, é possível combater as plantas daninhas de maneira bem mais precisa, com menos produto químico, mais eficiência e mais sustentabilidade. O projeto piloto está sendo realizado em Goiás, com lavouras de soja, mas deve se expandir para outras culturas e outras regiões do país.
As imagens são captadas em 3 momentos do ciclo de produção, sempre com voos simultâneos de 2 tipos de drone. Um é este aqui. Ele tem asa fixa e voa como um avião. O outro é este, que voa como um helicóptero. Eles voam sozinhos, seguindo um plano de voo pré-determinado. O drone-avião faz um trabalho mais quantitativo. Ele fotografa todas as áreas da fazenda, gerando cerca de 500 imagens a cada 100 hectares. Já o drone-helicóptero vai a locais específicos, desce até bem perto da planta e faz fotos de resolução mais alta. O primeiro voo acontece no final do vazio sanitário, quando as plantas daninhas reinam praticamente sozinhas no solo coberto apenas pela palha da colheita passada. As imagens dos 2 drones são enviadas pela internet a computadores como este, que junta todas as fotos para formar uma imagem única do talhão. O software de identificação de plantas daninhas analisa a imagem e realça os pontos onde elas estão presentes. Em seguida, um profissional especializado confere as informações e analisa as fotos feitas mais de perto pelo drone helicóptero. Assim, ele consegue identificar as espécies e descobrir onde estão os bancos de semente das plantas invasoras. O resultado é um mapa como este, que pode ser visto no computador ou num tablet. Cada pontinho verde indica a presença de uma ou de um conjunto de plantas daninhas, e você pode ampliar cada área para localizar as fotos feitas de perto pelo drone helicóptero. Depois desse primeiro voo, o produtor faz a dessecação, isto é, aplica o herbicida em toda a área que vai ser plantada. Algumas semanas depois, pouco antes ou após o plantio, os drones decolam novamente para uma segunda varredura fotográfica. Agora, as imagens vão mostrar onde estão as plantas daninhas de difícil controle, ou seja, as que conseguiram sobreviver à aplicação do produto químico. O sistema vai gerar então mapas e relatórios para orientar a próxima aplicação de herbicida, que pode ser feita de maneira muito mais precisa, com o tipo certo de produto e apenas nos locais necessários. O terceiro voo acontece algumas semanas depois, quando a cultura semeada já cresceu, mas ainda não cobriu toda a superfície do talhão. O objetivo aqui é descobrir quantas são e onde estão as plantas remanescentes para dar a elas um tratamento adequado no próximo ciclo. Pode-se usar essas informações para fazer também uma terceira aplicação de herbicida, ainda mais precisa do que a anterior. Embora o objetivo principal seja combater plantas daninhas, as imagens captadas pelos drones proporcionam também outras informações valiosas para os agricultores, principalmente no voo final, quando a lavoura já está formada. Analisando o vigor das folhas, você pode avaliar quesitos como a preparação do solo, a qualidade do plantio, o índice de germinação das plantas e até ver sinais de ataques de pragas. E consegue estimar melhor também a produtividade daquela safra. Com esse sistema de controle, é possível economizar de 30% a 70% em aplicação de herbicidas e manter níveis mais altos de produtividade. O objetivo é ajudar o agricultor brasileiro a produzir mais alimentos, mais fibras para tecidos e mais energia renovável para alimentar, vestir e mover o mundo. Aqui então fica uma explicação, um pouquinho de resultados dessa safra, mas eu corro bem rapidinho. A gente fez 51 clientes cadastrados, 63 mil hectares no sistema, mapeamos 55 mil hectares. E nesses 55 mil hectares, a gente conseguiu economizar 54% do herbicida aplicado. Então, a hora que a gente pega e faz essa continha bem rapidinha com as principais plantas daninhas, olhando o que foi colocado, cada 100 hectares, então, deu uma economia de R$ 7.700. Se olhar para o nosso trabalho de 63 mil, foram 4 milhões, quase 5 milhões de economia. Se extrapolasse esse número para Goiás, seria uma economia de 250, nos Cerrados 1,2 bi, e levando esse potencial de economia, a gente teria economizado 2,6 bilhões de reais em herbicidas na utilização da tecnologia para aplicação só nas manchas. Desse trabalho, o que a gente está trabalhando agora? Desenvolvendo 3 funcionalidades novas para o produto, que é a recomendação do momento correto do produto e da dose. Então, a gente está integrando todo um banco de dados para recomendar, baseado na utilização dos herbicidas do agricultor, o que é necessário para se fazer essa rotação dos herbicidas. De qualquer forma, mais sabido, dispositivos capturam as informações no campo, passa por um centro de decisões, até que a gente chegue na recomendação. E a Associação agora de Tecnologias começou com o Charvio. O Charvio Scouting é o aplicativo que a gente usa com Deep Learning para fazer o reconhecimento de plantas daninhas
insetos, doenças, dano foliar, quantidade de nitrogênio, e ele agora está substituindo aquele drone que fazia as imagens de alta resolução para a gente quantificar. Então, hoje, pelo caminhamento no campo, a gente já consegue fazer a identificação dessas plantas. Como é que funciona a tecnologia? Acho que vocês conseguem explicar mais do que eu. Não tão técnico, mas fotos de usuários, as fotos internas e externas. Nós estamos com um banco de dados só para o Brasil de 65 mil plantas, contando com a Alemanha e o resto do mundo tem em torno de 300, e a gente vai fazer mais 300 mil imagens nessa safra. Então, já está chegando e passando de 500 mil de imagens que nos ajudam, dentro desse banco de dados, a categorizar os níveis, pré-classifica, tira foto e rosto de sapatos aqui, coloca só plantas, das plantas faz essa pré-classificação, passa pelo treinamento, do treinamento do modelo a gente separa, então, o que é uma buva do que é um amargoso, depois disso, faz a validação do modelo, e o modelo vem para o reconhecimento. Quando ele atinge um certo nível de reconhecimento, o que for exceção, volta para um fluxo, e aí a gente treina as exceções para conseguir melhorar o reconhecimento das plantas aqui. O Charv Scout não só reconhece plantas daninhas, mas a gente também começou a trabalhar num banco de dados e a gente consegue fazer contagem de insetos, doenças, danos foliares, teor de nitrogênio nas folhas de trigo, e vindo por aí estimativa de produtividade e outras funcionalidades. Mas o mais interessante é o geoposicionamento, conforme se faz esse monitoramento a campo, de todos esses atributos que acontecem durante a caminhada. Problemas no campo Esse é o são último, difíceis de reconhecer. Manter-se ciente de tudo o que acontece em seus campos não é tarefa fácil. Mas e se você tivesse um assistente que monitorasse tudo de perto? Alguém que conhece tudo sobre plantas daninhas, insetos, doenças, danos nas folhas e nitrogênio. E que está conectado a outros fazendeiros na sua região. O Charville Scouting faz tudo isso. O Charville Scouting é baseado em tecnologias de reconhecimento de imagens. Ele usa algoritmos de aprendizado profundo. Isso significa que ele é inteligente e está em constante melhoria. Com o Scouting, você detecta e identifica problemas no campo com apenas uma foto tirada com seu smartphone. O Charville Scouting identifica plantas daninhas automaticamente, um passo crucial para o controle de plantas invasoras. Ele classifica e conta espécies de insetos capturados na armadilha adesiva, poupando muito tempo de análise manual desgastante. Ele faz o diagnóstico de doenças em sua plantação. Quantifica danos nas folhas causados por insetos. E examina o status de nitrogênio. E em breve, vem mais por aí. Por exemplo, estamos trabalhando para automatizar a estimativa do seu rendimento potencial de trigo. Basta caminhar pelo seu campo e tirar fotos. Mas isso não é tudo. Além disso, há diversos recursos inteligentes. Tudo o que você vê durante suas caminhadas é lembrado e documentado em suas Scouting Trips. Assim, você tem um histórico completo na palma da sua mão. O radar do Scouting mostra o que está acontecendo na sua região. Você está conectado virtualmente com toda a comunidade de usuários. Dessa forma, você tem uma visão geral e consegue detectar possíveis riscos antecipadamente, como doenças espalhando-se perto da sua fazenda. E mais, com o recurso de notificações, você também recebe mensagens automáticas e informações sobre possíveis riscos e ameaças na sua área. Graças às fotos que você tira e todos os outros usuários no mundo, o Charville Scouting está em constante aprendizado e melhoria. Quanto mais é usado, melhor ele fica. A detecção e o monitoramento de problemas no campo não poderia ser mais fácil, mais rápida e mais conveniente. Charville Scouting, o assistente no seu bolso. Acho que está por aí, depois a gente pode entrar em explicações. O último é agora usar essa tecnologia para reconhecer essa planta daninha e a espécie durante a aplicação e fazer essa aplicação com o próprio pulverizador. Então, uma parceria aqui com a Bosch, para que a gente, 2020, 2022, traga um pulverizador capaz de fazer esse reconhecimento em tempo real. Está por aqui. Obrigado. Bem digital, corrido. Obrigado. André, muitíssimo obrigado. Eu vou acelerar a passagem para a gente chamar a Silvia Marroá, do Embrapa. A Silvia é doutora em computação aplicada pelo INPE, em particular em inteligência artificial. Ela é hoje chefe-geral da Embrapa Informática.
E, como parte do Programa Cooperativo para o Desenvolvimento Tecnológico, Agroalimentar e Agroindustrial do Cone Sul, ela organizou também o livro Tecnologias da Informação e da Comunicação e suas relações com a agricultura. Muito obrigado, Silvia. Bem, boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o Ulisses, a IBM, por esse convite. Eu vou falar um pouquinho aqui para vocês da experiência da Embrapa na área de agricultura digital. Tá? Só estou esperando eles colocarem os slides ali, mas eu já vou dando uma introdução. A minha fala aqui, nesse contexto, eu vou começar a pedir uma licença para vocês, dar uma retrospectiva desse histórico da agricultura no país, rapidinho, para a gente, então, introduzir como a gente está enxergando essa questão da agricultura digital na agricultura brasileira, como uma oportunidade de agregar mais valor e manter o protagonismo do Brasil na agricultura mundial. E também a gente vai estar dando alguns exemplos. Eu sou pesquisadora da Embrapa, na área de inteligência artificial. Eu sou pesquisadora de uma unidade aqui que fica em Campinas, dentro da Unicamp, que é a Embrapa Informática Agropecuária. E, atualmente, eu sou chefe-geral da unidade aqui, dessa unidade que fica em Campinas. Acharam, hein? Então tá bom. Bem, acho que é melhor ficar de cá. Deixa eu falar um pouquinho para vocês, então. Eu acho que é importante a gente contextualizar rapidinho que a gente está passando esse boom que está tendo da agricultura, que está tendo esse reconhecimento da agricultura brasileira no mundo, é justamente por uma agricultura baseada em ciência. Então, nos últimos 40 anos, o país investiu, tá, para a gente passar de importador, e hoje somos grandes exportadores de grãos, carne, frutas. Então, a gente coloca essas 3 ondas aí da agricultura para vocês terem uma ideia, que lá por volta dos anos 70, quando a gente começou a mudar esse panorama do país, a gente trabalhava com monoculturas, foi aí que a gente teve um investimento nas sementes, na parte de fertilizantes. Hoje, a gente está trabalhando numa segunda onda, que é dos sistemas integrados, dos consórcios, onde a gente aproveita no mesmo espaço, onde você planta, por exemplo, soja, depois você planta braquiária, que é o alimento forrageira para alimentar o gado, você tem integração lavoura, pecuária, floresta, para melhorar a resiliência do solo, fazer uma agricultura mais sustentável. Então, ir passando aí para uma terceira onda, que a gente já está trabalhando, que é uma agricultura baseada em insumos biológicos. Tudo isso tem uma pesquisa envolvida, então é essa ideia que a gente está passando para vocês. E, nesse ponto, a Embrapa, não sei se todos conhecem, uma empresa ligada ao Ministério da Agricultura. A gente tem 42 unidades pelo Brasil todo, e a gente tem também laboratórios no exterior, nos Estados Unidos, na Europa, temos também na Ásia, e também temos escritórios de transferência de tecnologia na África e na Venezuela. Bem, só para vocês terem uma ideia, a Embrapa, dessas 42 unidades, ela tem unidades tipo produtos, que é a Embrapa Soja, em Londrina, gado de leite, que trabalha numa cadeia produtiva, unidades ecorregionais, que trabalham com bioma, em Embrapa Pantanal, lá no Mato Grosso do Sul, e unidades temáticas, como a Embrapa Informática, que trabalha num tema em parceria com as outras 42 unidades da unidade, e trabalha de A a Z, de abacaxi a zebu. Tá? A Embrapa ela tem um sistema de inteligência macroestratégia, onde ela captura os sinais externos da agricultura mundial, da agricultura tropical. Ela lançou recentemente, agora em 2018, as novas megatendências da agricultura. Tá? Aí são os principais pontos que ela está levando em conta para os próximos 10 anos em relação à agricultura. E a gente gosta de chamar atenção aqui essa questão da convergência tecnológica e de conhecimentos na agricultura, que é um ponto que tem muito a ver com esse colóquio hoje e que a gente vem trabalhando e avançando na empresa. Tudo isso tem que estar atrelado a uma agenda mundial, então todos esses trabalhos que a gente faz na agricultura estão ligados hoje aos 17 objetivos da ONU, objetivos sustentáveis da ONU. Então, além da gente garantir, quer dizer, para o Brasil continuar sendo protagonista na agricultura brasileira, ele tem que garantir que ela seja de maneira sustentável, tanto do ponto de vista ambiental, econômico e social, considerando todas essas questões, né? E aí, por outro lado, a gente tem esse avanço, né, essa influência das novas tecnologias. O André acabou de mostrar aqui, né, avanço tecnológico que a gente está tendo na área agrícola e como, então, a gente introduzir todos esses avanços, né, na agricultura. É o que a gente está trabalhando com a agricultura 4.0, essa agricultura mais conectada e mais baseada em conteúdo digital. Tá?
E aí tem todas essa... E a inteligência artificial aparece bastante aqui nessa parte de analytics, como a gente extrair dados a partir e analisar esses dados, inferir informação e conhecimento a partir de todas essas informações. Então, a gente coloca aqui, dentro das tecnologias disruptivas na agricultura, a inteligência artificial ela aparece, né, como um ponto, uma das tecnologias de maior disrupção dentro dessa área. Na Embrapa Informática, a gente vem trabalhando já com várias dessas tecnologias disruptivas. Tá? O nosso foco de atuação tem sido em agroinformática e bioinformática. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho disso. A nossa equipe é multidisciplinar, então, além de agrônomos veterinários, a gente tem lá cientista da computação, engenheiro elétrico, pessoal de ciências exatas, de geociências, todo mundo trabalhando junto para resolver os problemas da agricultura. Então, só para vocês terem um exemplo, como o papel da tecnologia da informação e comunicação em todo o processo produtivo, desde a prospecção de genes, a parte de bioinformática, né? Então, genes resistentes a estresse hídricos, a doenças, tudo isso. Então, a gente trabalha junto às equipes de melhoramento genético e biotecnologia da Embrapa. Aqui, a gente já trabalha com as técnicas de inteligência artificial. Aqui também, dentro da porteira, a gente tem vários trabalhos na área de agricultura de precisão e robótica, utilizando essas técnicas também de inteligência artificial, e também na parte de pós-produção, também, armazenamento, distribuição e logística. Aqui são, só para vocês terem ideia, nós temos 4 grupos de pesquisa, um de bioinformática e biologia computacional, aqui algumas das nossas pesquisas na área, computação científica e automação, o pessoal de modelagem agroambiental e geotecnologias, e o pessoal de sistemas de informação, que é o grupo do professor Pardal, que trabalha mais com essas prospecções tecnológicas. Aqui eu vou colocar alguns exemplos rapidamente para vocês entenderem. Todos esses que eu estou colocando são projetos ou tecnologias que já têm publicações, já estão disponíveis. Esse aqui é na área de bioinformática, né, para predizer a classe de enzima, a estrutura de proteínas. Aqui a gente utiliza redes bayesianas, só para vocês terem um exemplo, na área de bioinformática. Aqui é outro exemplo de associação de técnicas de mineração de dados, de suporte à certificação de raças de ovinos, usando aqui técnicas, né, como o Random Forest e o Boosting. Aqui também é outro trabalho na área de genômica, né, associação genômica com a gordura, na classificação de bovinos da raça Canchim. Aqui na área de automação, a gente tem várias aplicações na área de estimativa de safra, monitoramento de pragas, irrigação inteligente. Esse exemplo aqui, a gente usando visão computacional, é reconstrução de um vinhedo no computador, estimativa de produtividade a partir da reconstrução 3D. Aqui já é estimativa de carcaça de animal, usando também imaginamento 3D. Aqui já é um outro exemplo que a gente, usando outras técnicas de inteligência artificial. Aqui a gente utiliza a parte de lógica fuzzy, toda a parte de mineração de dados e texto para diagnóstico de doenças. O reconhecimento automático também de sintomas a partir de imagens também. Essa aqui é uma base de dados que a gente tem 84 doenças para 14 culturas. Esse aqui já é mais específico para contagem de moscas brancas em folhas, também usando técnicas de reconhecimento de padrão. Esse aqui já é para detecção de contaminantes em trigo, é outro exemplo, usando imagens hiperespectrais e análise espectral. Esse já é contagem de carrapatos também, usando técnicas de visão computacional. A gente tem alguns exemplos também de outros tipos, não só da parte de mineração de técnicas de aprendizado de máquina, mas a gente tem também usando processamento simbólico, usando outras lógicas, lógica fuzzy, lógica nebulosa. Esse é um exemplo de uma solução para certificação da carne pantaneira, usando a lógica nebulosa para você tem vários índices, né, de sustentabilidade ambiental, econômica e social, como integrar esses dados e gerar um índice de certificação, usando técnicas de IA também. Esse aqui é um exemplo que a gente... o crédito agrícola se baseia nas portarias do Ministério da Agricultura, né, para que sai lá qual é a melhor data de plantio para uma determinada cultura, para 54 culturas do país, baseado no risco climático. Então, a gente gera
a partir de dados, uma matriz de risco climático, tá? E, para gerar essa matriz, a gente faz toda uma curadoria de dados, usando várias fontes de dados, dados climáticos, imagens de sensores orbitais, imagens da Agência Nacional de Águas, da ANA. A gente integra, processa todos esses dados e utiliza algoritmos de IA também para a qualificação desses dados, tá? Para a espacialização desses dados. A gente trabalha também com redes neurais. Aqui um exemplo, classificação de solos, que a gente também trabalha usando redes neurais. Na área de internet das coisas, a gente já tem alguns projetos com outras instituições, e aqui também a gente é um projeto na área de irrigação inteligente, que a gente utiliza também algoritmos de inteligência artificial. E, para finalizar, né, a gente tem várias, né, o André acabou de mostrar aqui, hoje, aqui na IBM, a gente viu vários exemplos de aplicações na área de agricultura digital. A gente vê esse boom de agtechs que estão surgindo nessa área. A Embrapa, então, como ela está se posicionando? Ela tem, desde aplicações, sistemas web, tá? Onde a gente desenvolve, onde baixa esses dados e modelos, exemplos desses dados e modelos que eu mostrei aqui, a gente tem e oferece como serviço. A gente tem um conjunto de aplicativos móveis também, onde esses dados, informações e conhecimento da Embrapa a gente disponibiliza, utilizando essa tecnologia. E hoje a gente também é um provedor de APIs, né? A gente trabalha nesse modelo de APIs, tanto para dados, modelos, né? Esse modelo de microserviços. Então, a gente trabalha tanto como provedor e também a gente, em algumas parcerias, também pode trabalhar nesse modelo de poder consumir e agregar valor aos nossos produtos também. Então, esse é o meu último slide, e eu coloco aí à disposição quem quiser se interessar e ter mais informações do que a gente faz nessa área. Bem, obrigada. Muitíssimo obrigado, Silvia. Gostaria de chamar agora o Samir Defalco. O Samir é líder da área de tecnologia e pesquisa da Solinftec, tem graduação em sistemas de informação, administração de empresas e engenharia elétrica, e está no mercado de tecnologia para o agronegócio desde 2001 e participou da criação de padrões, processos e tecnologias para automação de frotas e operações agrícolas no segmento sucroenergético, grãos e fibras. Muito obrigado. Boa tarde a todos aí. Eu quero agradecer o convite aqui da IBM, né? E pedir desculpa antecipadamente pela minha voz aí, que minha garganta parece que estragou um pouco de ontem para hoje. Eu vou falar um pouquinho da Solinftec, que é uma agtech de 10 anos no mercado de soluções para o agronegócio, né? E o ano de 2018 foi quando a gente soltou o nosso chatbot, que a gente deu o nome de Alice, mas a gente tem um projeto muito maior para essa questão da Alice. Eu vou contar um pouquinho aqui para vocês, vou contar um pouquinho da trajetória da empresa também. A Solinftec é uma empresa que desenvolve toda a sua gama de hardwares no sentido de ter um esqueleto de solução de hardware e os softwares agregados. A partir desse esqueleto, a gente agrega todos os outros sensores necessários para que as informações do campo, da automação de campo, cheguem até os nossos servidores, para a gente poder aplicar os algoritmos tradicionais e de inteligência artificial e assim por diante. Hoje a gente está com presença em 7 países, né? A gente tem outros países aí trabalhando, mas já com clientes, mas não clientes pagantes. Então, por isso que a gente fala que tem presença em 7 países. Todos os países a gente tem clientes com cana-de-açúcar. Por incrível que pareça, os Estados Unidos tem bastante cana-de-açúcar ali no sul. E grãos e fibras a gente tem no Brasil e também nos Estados Unidos. O próximo cliente nosso vai ser a Argentina e o leste europeu, que também é bastante forte nessa área de grãos. Fazendo um zoom aqui no Brasil, eu não sei onde que é aqui embaixo. Ah, tá.
A nossa sede fica aqui em Araçatuba, né, no interior de São Paulo. A empresa nasceu lá. E hoje a gente tem escritórios aí onde que está em verdinho aí na apresentação, é o que a gente já tem escritório estabelecido. O enlaranjado é o que a gente está abrindo novos escritórios. Por que a gente está fazendo isso? Porque a gente acredita que a assistência ao nosso cliente ela é muito importante, o relacionamento é muito importante. Então, quando você entrega uma massa de dados gigantesca, inteligência artificial, um monte de coisa, e você não consegue ter uma presença frente a frente com o seu cliente, ele, em algum momento, vai perder o interesse pela sua solução. Então, a gente preza pela proximidade. Esses são os fundadores da empresa, né? E a empresa nossa atraiu o fundo TPG, né? Que é o Texas Pacific Group, que é um fundo investidor do Uber, do Spotify, do Airbnb. Então, a nossa empresa hoje, apesar de ser genuinamente brasileira, ela já tem uma fatia aí de um fundo de investimento americano. E o interessante é que todos os fundadores da Solinftec eles são cubanos. Então, apesar da empresa ser brasileira, os fundadores são cubanos. É uma história bem interessante. No mercado de cana-de-açúcar, que é o mercado onde a Solinftec nasceu, a gente domina 60% da área e estamos nos 8 dos 10 maiores produtores de cana do país. Ali a gente fala de 5,5 milhões de hectares, mas hoje já está próximo de 6 já. Então, toda colheita, todo plantio, todo o trato cultural passa de alguma forma pela base da Solinftec. Então, a gente tem informação, a gente gera valor para grandes players. Na área de grãos e fibras, que é o que a gente está entrando agora, nós já estamos chegando, apesar de ser um projeto de 2017 para 2018, a gente já está chegando em 2 milhões de hectares e temos 4 dos 5 maiores produtores globais. Se a gente for pegar um exemplo aqui, que é o Grupo Bom Futuro, só ele tem aproximadamente 450 mil hectares de soja, de algodão, desse tipo e entre outras culturas, e também utiliza nossas soluções. Hoje, na nossa plataforma, nós temos aproximadamente 30 mil equipamentos, tratores, máquinas, e entre outros tipos de equipamentos agrícolas, e mais de 100 mil usuários direta e indiretamente conectados. Os usuários que a gente fala pode ser até um trator mesmo, ele é um usuário da nossa plataforma, né? Porque você tem um operador lá no campo. Então, somando tudo isso aí, a gente tem aproximadamente 100 mil. É bastante coisa. Essa linha do tempo aí, quando a empresa foi fundada até o ano atual, né? Ano a ano a gente foi lançando novos produtos até chegar em 2018, que é o ano onde a gente lança a Alice, que é a nossa assistente, nosso chatbot, que é o primeiro passo para uma visão futura que a gente tem disso tudo. E uma coisa interessante também é que no campo, imagina lá no Mato Grosso, a gente não tem conectividade nenhuma. Então, a gente teve que lançar aqui em 2013 o que a gente chama de Solinfnet, que é uma rede própria nossa. A gente não usa operadora de telefonia, a gente não usa nada disso. A gente desenvolveu uma rede de comunicação própria. Porque, para muita gente, isso é um problema. Hoje, é solução nossa, né? Por isso que a gente conseguiu expandir muito rápido numa área onde não se tem cobertura de celular em hipótese nenhuma, quase. E a base, né, desse trabalho é a informação, não tem jeito. Aqui em 2016 é onde o TPG entra, o nosso investidor americano. Isso aqui é os nossos pilares, né, que é a aquisição de dados no campo, a conectividade, a informação em tempo real e os algoritmos.
Aqui é um exemplo de uma automação que a gente fez no campo, na colheita da cana, onde um trator fica aguardando, esperando a máquina chamar quando ele enche esses compartimentos do trator. Quando ele está completando essa carga, ele chama o próximo trator e o próximo trator chega no momento exato do que estava aqui sair e esse entrar. Repare que aqui a gente tem as linhas onde as máquinas passam. Então, antigamente, antes dessa automação, os tratores ficavam andando atrás dessa máquina aqui indiscriminadamente até que o da frente saía para esse próximo entrar. Pisoteava a cana, fazia desperdício de óleo diesel, quebra de máquina e assim por diante. Tinha vários problemas. Uma outra automação que a gente fez agora na área de grãos, que é os dados meteorológicos, eles impactam na hora de você fazer a maioria das operações agrícolas. Por exemplo, aqui a pulverização. Por exemplo, o vento. Se o vento estiver numa velocidade muito elevada, a aplicação se perde, né? Porque ela carrega todo o químico. E o químico hoje é praticamente 70% do custo de uma fazenda, né, produtora. One size fits all, isso aqui é o conjunto dos nossos equipamentos, né, que é a nossa estação meteorológica e o nosso computador de bordo, e dentro dele a gente faz diversas aplicações, a gente usa todos os sensores das máquinas. As máquinas agrícolas, por incrível que pareça, elas são altamente tecnológicas. Então, ela é totalmente sensorizada. E a gente consegue, através da leitura desses sensores, a gente consegue otimizar os processos. Isso aqui é uma interfacezinha que a gente vai gerando de informação, de mapas, né, de aplicação, mapa de colheita, de plantio e assim por diante. Oi, tudo bem? Como posso ajudá-lo? Essa é a Alice. Abrir o relatório de operações. Abrindo relatório operações. Qual máquina teve melhor eficiência hoje? O equipamento com maior eficiência geral foi colheitadeira grãos NVID 2341, 70,58%. Gerar o monitoramento da máquina 2341. O equipamento 2341 está em operação trabalhando colheita com o motorista JOCRO da Silva Souza. É interessante isso porque é o primeiro assistente que a gente tem no agronegócio, que a gente tem notícia, né? E a Alice, futuramente, as próximas etapas dela é ela ser a gerente da fazenda. Então, todo algoritmo de inteligência artificial que a gente vai evoluir agora é para fazer com que ela seja realmente a gerente da fazenda. A máquina autônoma a gente tem, e a gente quer transformar a fazenda em fazenda autônoma, onde o gerente da fazenda chega, da usina, né, e qualquer outro segmento do agronegócio, chega quando ele acorda de manhã e quer saber o que está acontecendo na fazenda dele, na produção, ou deixou de produzir, ele chega de manhã para a Alice no celular dele, no relógio, no notebook, onde ele quiser, onde ele tem a conectividade, e pergunte o que está acontecendo com a fazenda. E a Alice vai dar todos os dados para ele. A gente quer ser uma nova empresa grande do segmento, né, da Agtech. E é isso, gente. Quero agradecer a todo mundo aí. Obrigado. Muito obrigado, Samir. De novo, rapidamente, gostaria de chamar agora a Franciele Trentini, engenheira agrônoma e gerente técnica da Taranis Brasil, que é uma startup de origem israelense e que aplica inteligência artificial para o agronegócio. A Franciele é responsável pelo desenvolvimento de plataformas digitais de manejo do campo e já atua em projetos nacionais e internacionais de consultoria agrícola para empresas e produtores independentes no Brasil e na África. Obrigado. Obrigada a você. Você vai falar do tempo para mim, quando estiver acabando?
Bom, muito obrigada, primeiramente a IBM, ao senhor Ulisses pelo convite. A gente está muito feliz de estar aqui, de ter a oportunidade de contar um pouco do que a gente viu e do que a gente aprendeu nessa última safra, trazendo o conceito de inteligência artificial aplicada ao agro com a Taranis, que é uma startup israelense que trabalha hoje muito focada, o nosso coração é imageamento da lavoura para a entrega de diagnóstico digital no campo. Eu vou trazer aqui exemplos dessa safra, são imagens aqui capturadas no Brasil. Antes disso, eu vou falar um pouquinho do que é a Taranis, aonde a gente está. A gente é uma startup, talvez uma velha startup. A Taranis nasceu em 2014. Nosso primeiro cliente em escala comercial, em escala grande, foi um cliente na Bahia. E a boa notícia é que ele continua com a gente, é um produtor de algodão. A gente começou em 2014 e 2015 com a série de aceleração, passamos para a série A. 2016, 2017, a gente alavancou um pouco aí as nossas operações e partimos para ação em toda a América Latina, Estados Unidos, Ucrânia, Rússia. E no começo desse ano, a Taranis também adquiriu os ativos da Mavericks, que é uma companhia americana de imageamento também. Então, a gente acabou alcançando aí uma área bastante grande de atuação. Eu não sei onde eu aperto aqui. Deixa eu passar o próximo. Bom, quando a gente fala de solução, é bastante importante a gente entender que problema a gente quer solucionar, né? Bastante oferta de solução a gente tem, mas se o problema não está claro para a gente, a solução não chega onde precisa. Então, a Taranis tem hoje como missão trazer a solução para todo o desperdício que a gente tem hoje de insumos agrícolas. A gente não promete nenhuma saca de soja a mais para o produtor, nenhuma arroba de algodão, nem meia tonelada de cana. A gente está aqui para defender o teto produtivo, para quando a gente arrancar a temporada, a gente arrancar na safra, a gente entender o que a gente precisa proteger ali, e a gente faz isso imaginando o campo. Bom, o futuro é agora, essa frase já está até um pouquinho batida, está até um pouquinho velha, mas a gente acredita que a gente está realmente enxergando algo muito importante passando na frente dos nossos olhos hoje. E quando a gente fala de solução de imageamento, a gente combina algumas soluções. Uma delas é o imageamento remoto de satélite, trazendo aí uma resolução temporal de uma imagem por semana, em média, a cada 10 dias, depende um pouco da região que a gente atua. O imageamento também, quando a gente fala de imageamento, aí a gente está falando de índices, né? Índice de vegetação, com diferentes bandas de satélite, trazendo aí quantitativamente o que a gente tem no campo, em termos de massa vegetal. Essa tecnologia Ultra High Resolution, ou NDVI de alta definição, veio com o ativo da Mavericks, então a gente agrega isso ao nosso portfólio de imageamento. E o nosso grande core, o nosso grande diferencial que fizemos hoje é inteligência artificial através de diagnóstico de imagens. Tá guiando essas imagens. A gente vai falar um pouquinho de como a Taranis trabalha aí. Tá? Bom, a gente começou a Taranis aí há 2, 3 anos atrás falando que a gente era o Waze da agricultura, agora a gente passou a uberizar o céu. A gente está usando esses termos que nos trazem um pouco mais de familiaridade com os termos tecnológicos, mas a gente tem sobrevoado áreas, a gente vai mostrar como, para capturar essas imagens, que é o Big Data. A nossa grande data, nosso dado valioso aí são as imagens, a gente tem bastante cuidado em capturar esses dados. Tá? A gente acopla a nossa câmera em pod, que a gente chama de pod, né, que também é uma câmera com jogo de espelhos, aí, tem uma patente registrada, em avião, em drone, em helicóptero, em vante, em qualquer veículo, tripulado ou não, que capture as imagens dessa forma. Basicamente, trace paralelas no campo. A gente aqui precisa pensar na nossa malha amostral, que precisa ser randômica, idônica e local. Idônea, desculpa, e local. Então, a gente traça aí paralelos para capturar, em média, uma foto por hectare. Essa é a nossa malha mínima amostral. E a gente precisa diagnosticar essa foto. E essa foto precisa ter uma altíssima definição. A gente está falando de 0,5 milímetros por pixel. E aqui, a grosso modo, para que a gente capture aí 5.000 hectares em 1 hora, que é o que a gente tem capacidade de amostrar com o avião hoje, é como se a gente estivesse andando numa rodovia a 110 km por hora e conseguindo ler a nota de rodapé dessa placa, com uma definição bastante interessante. Muito interessante, eu diria. Cada foto que a gente captura hoje pesa, em média, 8 megas. A gente está falando de uma foto por hectare, pensando no Mato Grosso, propriedades de 5.000, 10.000 hectares, a gente está falando de um volume de dados muito grande, com uma definição também muito grande, para que a gente possa escalonar o monitoramento no campo. Certo? Hoje, se a gente sobrevoa uma área aí, com a tecnologia Taranis, a gente cobre
2.300 hectares em 1 hora, a gente já chegou aí com quase 5.000 hectares em 1 hora. A gente está falando de 2.300 pontos monitorados. Se a gente for fazer isso com scouting regular, são 55 horas e 23 minutos para 99 pontos, sem dormir. Então, se a gente colocar isso dentro das leis trabalhistas, talvez 1 semana ou 10 dias de trabalho. Então, a gente tem uma escalabilidade muito grande aí em termos de amostragem do campo. E a gente tem bastante desafios para trabalhar com esse reconhecimento dessas imagens, tá? A gente tem aí um set de operações da Taranis que conta, primeiro, com um equipamento específico, né, um jogo de espelhos e um pod, né, uma câmera para capturar essa imagem. A gente não pode ser qualquer câmera nem qualquer lente, a gente precisa dessa definição. A gente trabalha com uma equipe massiva de expertos, de agrônomos, aqui na Ucrânia, nos Estados Unidos, entendendo o que é prioridade e ensinando a máquina a reconhecer uma buva, um capim amargoso, se ela está em fase inicial ou em fase de florescimento. A gente tem o que a gente chama de Agua Brain, que são os expertos que ficam em Israel, que trabalham com toda a parte de machine learning, né, e também setando o que é importante dentro desses modelos, dentro dessa modelagem. E a gente tem também a nossa Big Data local. Hoje, mais de 1,5 milhões de hectares sobrevoados. Isso gera uma Big Data muito grande e muito específica para que a gente possa continuar ensinando a máquina a reconhecer essas anomalias. Então, falando um pouco do AgroSet, como eu comentei, são agrônomos em todo o mundo, que fazem esse QA, essa revisão dessas imagens, desse dado que vai ser segmentado e categorizado. Isso nos dá uma escalabilidade grande, aí, expandindo bastante nossa capacidade de diagnóstico. Aqui é uma associação específica que eu faço, eu e a Georgia, ela é minha líder aqui no Brasil, e todo mundo fala que a gente é muito parecida. Então eu falo, não, mas uma está de boné preto, outra está de boné branco. Ok, a gente tem aqui o perfil de scan facial, que é exatamente o que a Taranis adota hoje, onde em uma foto no Facebook, a gente tem uma foto com 2 objetos para serem reconhecidos. Então a gente precisa segmentar e categorizar essa foto. No caso da tecnologia Taranis, em uma foto eu tenho muitos segmentos diferentes. Eu tenho aqui, por um exemplo, uma área de uma produção na Ucrânia, onde eu tenho vários tags, vários quadrados pequenos, vários pequenos objetos para identificar a desfolha. Mas eu também tenho que identificar outras anomalias no campo, ao mesmo tempo. E diferente de ambientes controlados, como na medicina ou laboratórios, agro é céu aberto. Eu tenho condições específicas para capturar essas fotos, eu tenho luminosidade, então a gente tem várias variáveis no ambiente que também são um desafio para a gente na captura dessas imagens. Eu vou trazer aqui exemplos específicos. Aqui a gente segmentando um dano de requeima da batata. E aqui a gente vai trazer, então, para finalizar, exemplos específicos de como a gente tagueou, como a gente reconheceu fotos na última safra aqui no Brasil, em áreas de culturas aqui que nos são bastante familiar, trazendo aí, primeiro, uma amostragem representativa e confiável, local, com uma expertise, né, segmentando e categorizando essas fotos, aplicando aí o AI, a inteligência artificial, no campo. Essa é uma área da Bahia, em Correntina, onde a gente, teoricamente, a grosso modo, enxerga uma lavoura saudável, mas quando a gente começa a analisar essa foto, a gente enxerga aí deficiência nutricional, a gente enxerga plantas daninhas, e aí a gente sai do quantitativo, NDVI, espectro, sim e não, para te dizer quanto e te dizer o quê. Tá? Aqui a associação de, por um exemplo, uma imagem de satélite com falha de stand de plantio. Não é mais se o meu plantio foi bom ou se foi ruim, é quantas sementes de algodão deixaram de cair a menos por metro. Uma semente a menos, uma planta a menos, lá no final são $30 a menos de produtividade. Então a gente sai do quantitativo e passa para o qualitativo. Aqui é outro exemplo também, onde a gente sabe que tem planta daninha, sabe que tem quanto e sabe que é caruru. E sei se ela já floresceu ou não, porque dependendo se ela floresceu ou não, não importa o que eu aplique, eu perdi dinheiro. Então, aqui também o timing de detecção é muito importante, a associação de insetos e os danos que eles causam na área, né? Qual é o melhor momento para a gente sensorizar a lavoura e fazer essas associações, também tem sido um aprendizado para nós. Pinta preta, fitotoxicidade, muitas vezes a gente não consegue distinguir o que é aquela mancha e a gente consegue fazer associações, e aqui algo muito importante e relevante, dados que o produtor já tem, Big Data que o produtor já tem na área, né, como mapa de nematóide, associando as imagens a esse diagnóstico, nos alavancam, nos trazem aí uma possibilidade de tomada de decisão bastante focada. Aqui outros exemplos de associação de imagem, né, diagnóstico com índices de NDVI. Aqui, de novo, tenho planta daninha, o que, quanto, em que fase. Capim amargoso.
transformando todas essas imagens num heatmap. Eu não vou ter tempo de abrir 5.000 fotos, né, de 5.000 hectares, então eu preciso entender aonde isso está. No final, o nosso desafio é ser um sistema complexo para entregar uma ação simples. Eu tenho planta daninha lá, naquele ponto, e o que eu vou fazer em relação a isso na safra. Tudo isso integrado numa plataforma, com um aplicativo de monitoramento, transformando em zona de manejo para taxa de aplicação variável. Tem a questão de previsão meteorológica e sistemas de alertas de doença. E aqui o último slide para dizer que a gente tem tentado cumprir nossa missão, que é proteger o teto produtivo do produtor. Esses não são dados de literatura, são dados de royalties de produtores que a gente sobrevoou 60.000 hectares aí na Bahia e no Mato Grosso na safra passada, protegendo o teto produtivo com ações pontuais de diagnóstico com 8% plantas daninhas, 20% de inseto, 10% de doença, 15% emergência e semeadura, podendo replantar no timing correto, e outros inputs aí e outras possibilidades de diagnóstico. Essa é a nossa missão. A gente fala no nosso lema, nós ajudamos os produtores a crescer. A gente tenta suportá-los dessa forma. Muito obrigada pela atenção. Muitíssimo obrigado, Franciele. Muitíssimo obrigado a todos os palestrantes dessa sessão. Como eu imagino que vocês tenham uma série de perguntas, mas para a gente voltar para o nosso horário programado, a gente vai guardar para depois do próximo bloco as perguntas para serem feitas para os palestrantes. Obrigado. Então, nós vamos começar agora a sessão de finanças, né, o uso de tecnologias artificiais na área financeira. E é o meu prazer de chamar a primeira apresentação, vai ser do Fabrício. O Fabrício é líder técnico da unidade Watson Expert Systems da IBM, formado em Ciências da Computação com doutorado em Engenharia Elétrica da Escola Politécnica da USP. Tem desenvolvido diversos projetos relacionados à aprendizagem de máquina, inteligência artificiais, nas áreas financeiras, internet e segurança pública, mineração e recursos humanos, desde 2003. Entre outros projetos desenvolvidos, tem o BIA, o Bradesco Inteligência Artificial, e a Voz da Arte no Museu da Pinacoteca Íris, no Museu do Amanhã. Então, obrigado. Obrigado, Rogério. Bem, boa tarde, pessoal. O meu objetivo com essa fala é falar um pouco dos impactos dos serviços de IA disponíveis na nuvem no desenvolvimento de soluções de atendimento. Aqui com um foco para finanças, mas que a gente pode replicar essas mesmas ideias para outros setores. A melhor forma de explicar algumas ideias é começar por exemplos. Aqui eu tenho uma solução que foi desenvolvida pelo Bradesco, em parceria com a IBM, que é o Bradesco Inteligência Artificial, a BIA. Essa solução aqui é para o público interno, para funcionários. Trata-se de um assistente virtual, onde os funcionários do Bradesco eles podem fazer perguntas sobre produtos e serviços. Tá? Então, imagina um gerente numa agência com uma determinada dúvida sobre um produto, precisando atender um cliente, ele acessa este chat, faz a pergunta e o sistema retorna com a resposta para aquela dúvida. Então, o domínio dessa aplicação, no início, era um domínio de produtos e serviços bancários, mas hoje, além de ser de produtos e serviços bancários, passou a ser de RH e de jurídico também. Só para vocês terem uma ideia com relação às dimensões. A gente tem mais de 60 produtos bancários. Na verdade, eu acho que já até passou esse número, mais de 65 produtos bancários. Na base de conhecimento, a gente tem mais de 6.300 respostas únicas. Usuários que acessam esse sistema, número significativo, mais de 60 mil usuários. Conversas por dia, mais de 15 mil conversas por dia. Mas o número mais impressionante com relação a essa solução é o fato de que 95% dessas dúvidas, dessas 15 mil dúvidas por dia, são atendidas pela máquina. Só 5% é redirecionado para atendimento humano.
Um outro exemplo, esse exemplo a gente está vendo aí na mídia, também é do Bradesco, mas só que é voltado para o cliente final. A gente já viu várias propagandas na televisão, rádio e tudo mais, e qualquer pessoa que for cliente do Bradesco pode acessar o aplicativo e pode testar essa funcionalidade. Também é um assistente virtual, tá? Também é um sistema de pergunta e resposta, só que além da parte de pergunta e resposta, tem uma funcionalidade adicional, que é a execução de ações por voz. Então, se você está querendo fazer um pagamento de uma conta, você pode chegar para o aplicativo e dizer assim, eu quero fazer um pagamento de uma conta, e ele vai te redirecionar para a tela de leitura de código de barra. A mesma coisa se você quer ver saldo, extrato e assim por diante. Hoje, a gente tem nessa base algo próximo de 2.800 respostas únicas, é ligeiramente menor do que a outra, talvez porque a solução também seja mais recente. E a gente tem mais de 270 mil conversas por dia, tá? Que também é um número bem impressionante. Legal. Para eu desenvolver um sistema desse tipo, a primeira grande funcionalidade que eu preciso é, dado uma sentença, como por exemplo essa, quero fazer um TED para a Ana Maria, preciso mandar dinheiro para minha mãe, ou quero pagar uma conta, a primeira coisa é eu entender qual é a intenção por trás dessa sentença. Hoje, o método mais eficiente para a compreensão dessa intenção é através, olhar para esse problema como sendo um problema de classificação de texto. Tá? Então, na verdade, é construir um sistema que olha para aqueles dois primeiros exemplos como sendo da classe transferência e o terceiro exemplo como sendo da classe pagar conta. Além disso, eu posso querer entender detalhes dessa sentença, por exemplo, entidades existentes nela. Eu posso ter uma forma de configurar entidades com valores pré-fixados, por exemplo, ali eu tenho um exemplo de TED. Isso eu posso resolver com uma lista de sinônimos, então eu tenho o valor TED e o valor DOC. E para outras situações, eu posso querer usar reconhecimento de entidades usando uma solução mais genérica, usando aprendizagem de máquina. Onde, por exemplo, aqui eu quero reconhecer a entidade pessoa, a entidade para quem eu vou realizar a transferência, que no caso do primeiro exemplo é Ana Maria e depois é a mãe. Uma vez identificadas as intenções, uma vez identificadas as entidades, eu tenho que fazer uma configuração do fluxo de resposta de tratamento desse input, que geralmente eu faço através de um fluxo de diálogo. É um quarto componente dentro dessa solução. Esse componente é responsável por me fornecer a resposta ou por executar uma ação. Se eu quisesse desenvolver isso do zero, eu teria que implementar todas essas quatro fases. Mas hoje existem no mercado algumas soluções que encapsulam essas quatro fases dentro de um único serviço. No caso aqui eu estou mostrando para vocês o Watson Assistant, que é uma solução da IBM, onde a pessoa que utiliza esse serviço, ela não precisa se preocupar com o problema de classificação de texto, reconhecimento de entidades e assim por diante. Ela simplesmente utiliza esse serviço e consegue. A única preocupação que ela tem que ter é com relação à transformação de um conhecimento nesse formato digital. Tá ok? Bem, mas qual é o impacto desse tipo de serviço no mercado? Imagina o problema que você tem de construir um classificador de texto para identificação de intenções, ou reconhecimento de entidades nomeadas. Você tem que geralmente passar por um processo que alguns chamam de KDD, outros chamam de CRISP-DM, mas que existem inúmeras etapas. Isso também se aplica a problemas como classificação de imagem, classificação de texto para outros fins. E assim vai. Qualquer problema de aprendizagem de máquina, de classificação ou de regressão, aprendizagem de máquina supervisionada, eu acabo tendo que passar por um processo desse que vocês estão vendo aqui, onde eu tenho a aquisição de dados, o pré-processamento desses dados, uma análise exploratória inicial, dependendo do problema,
a modelagem, que é, de fato, pegar um algoritmo de aprendizagem de máquina e aplicar sobre aquele meu problema, a avaliação. E uma vez que esse meu modelo preditivo está com uma acurácia boa o suficiente, eu vou lá e faço o deploy desse meu modelo. Mas qual é o problema de eu executar esse processo para problemas de classificação de texto, classificação de imagem? Primeiro ponto, pré-processamento de imagem é algo extremamente custoso quando eu estou trabalhando com informações não estruturadas. Tá? Dependendo do expertise da tua equipe, essa equipe vai ter que executar diversas vezes esse procedimento até encontrar uma forma adequada de pré-processar essa informação. O mesmo se aplica à questão de modelagem, né? A modelagem eu acabo tendo que escolher diversos algoritmos de classificação, diversos algoritmos de aprendizagem de máquina para tentar encontrar o melhor modelo. E, por fim, tem a questão do deploy, que uma vez que eu construí esse modelo, eu tenho que integrar esse componente de software a outros componentes de software. Isso também é um problema, porque muitas vezes eu tenho que reimplementar esse modelo. Ok. Então, vamos dar uma olhada, vamos voltar para o exemplo da BIA. Camada de aplicação, BIA funcionários. Quero construir esse aplicativo. Para isso, eu vou usar o Watson Assistant como um serviço disponível na nuvem. Preciso ter acesso a dados. Carrego esses dados no meu Watson Assistant e executo todo um processo de acesso a dados, de preparação, que a gente geralmente chama isso de curadoria. Eu ignoro a parte de construção de modelo e de deploy de modelo, porque isso já está pronto dentro do serviço. Então, eu passei 2 etapas que são extremamente importantes dentro desse ciclo. Faço o monitoramento desse meu serviço e isso gera um aprendizado contínuo. Ok, a minha base de conhecimento vai crescendo, porque no início eu tenho poucos produtos, mas à medida que os usuários vão utilizando, eles vão gerando mais dados e eu necessito o quê? Adicionar outros serviços de Watson Assistant. Por exemplo, no primeiro momento, digamos que as dúvidas eram relacionadas a licenciamento. Num segundo momento, a cartão de crédito e assim por diante. Eu vou adicionando domínios à medida que o comportamento do usuário ele demanda isso. E isso é fácil, né? Eu tenho já acesso aos dados, porque é isso que as pessoas estão perguntando. Eu faço a preparação deles. De novo, ignoro a parte de construção de modelo, deploy de modelo. Fico monitorando. Eu posso fazer o monitoramento da aplicação como um todo, tá? Ou eu posso fazer um monitoramento de cada uma das instâncias desse serviço. E à medida que o escopo da aplicação vai aumentando, eu posso adicionar outras funcionalidades. Por exemplo, aqui eu estou falando do Watson Discovery Service, que é um componente que, caso o Watson Assistant não consiga responder às minhas dúvidas, eu posso ir buscar numa base de documentos indexados, por exemplo, os normativos do banco, e fornecer essas informações para o meu usuário final. No caso da BIA Clientes, eu posso também fazer uso. Dessa vez eu tenho interação por voz, então eu vou ter que colocar um speech to text, mais o Watson Assistant, mais um NLU para poder fazer a identificação das entidades e assim por diante. E isso também serve se eu quiser adicionar, por exemplo, recomendação de produtos. Claro que nesse caso é muito específico, eu não vou ter algo pronto, mas eu posso chegar e construir meu modelo específico, daí nesse caso eu vou precisar fazer a construção do modelo, o deploy do modelo, mas na hora de fazer o deploy eu posso fazer uso de alguns serviços que permitem pegar um modelo preditivo e transformar ele numa API REST. Legal, meu tempo já acabou, eu tenho aqui a parte do Visual Recognition também, que é um outro exemplo, mas o recado no final é o seguinte: o uso de serviços de IA permite evolução da solução do ponto de vista de funcionalidade e do ponto de vista de cobertura do modelo, de uma forma mais fácil do que se eu for construir toda a pilha de tecnologia, e abstração de algumas etapas relacionadas à construção de um modelo. Enfim, basicamente é isso. Obrigado. Então, dando continuidade, eu gostaria de chamar agora o Marcelo Pimenta. Ele é executivo de Business Intelligence e Analytics com ampla experiência na área de tecnologia e inteligência de dados em bancos, setor elétrico e telecomunicações no Brasil e no exterior. É físico, empreendedor, especialista em engenharia de software e atualmente líder da Latam Data Labs.
que desenvolve pesquisa e novos serviços de inteligência artificial, machine learning, processamento de linguagem natural e arquitetura de Big Data. Obrigado. Obrigado. Onde eu vejo o tempo? Tá bom, tá bom. Boa tarde a todos. Apresentar para vocês muito rapidamente o Data Lab, né? Serasa Experian, acho que todos aqui conhecem, é uma empresa bastante tradicional. Esse ano completa 50 anos no mercado brasileiro, muito especializada em calcado em crédito. E a Serasa, como todas as grandes empresas já estabelecidas há algum tempo, mais exatamente desde 2010, o Grupo Experian lançou uma unidade para fazer o quê? Pesquisar como novos tipos de dados podem ajudar a gente, tanto a manter serviços atuais, né, como, por exemplo, crédito, mas também entender como é que a gente pode criar novos produtos e serviços. Os Data Labs, então, foram criados para isso. Então, a gente tem aí 4 grandes laboratórios, um em San Diego, Londres, São Paulo e Singapura, onde, basicamente, a gente tem um conjunto de engenheiros de software, de data science, e muito pouco, né, basicamente 2 pessoas que interagem e trabalham com os times de negócio, principalmente para fazer aquela tradução de necessidade de negócio para o time de laboratório, mas, principalmente, explicar como os experimentos do laboratório podem contribuir, podem ajudar a empresa a criar novos produtos e serviços. Ok? Bom, vou falar de algo muito tradicional. Crédito é algo muito tradicional, muito regulado, já existe há bastante tempo. Só que algo novo tem acontecido, né? Basicamente, a maneira com que a gente calcula crédito, né, seja aqui, seja no exterior, ela é bastante conhecida. Então, você avalia a pessoa, a idade, a fonte de renda que ela tem, o histórico de empréstimos que ela já teve, se chegou a dever, ficou muito tempo em dívida, se recuperou. Muito tradicional, né? O problema é o seguinte: quando a gente encara um país como o Brasil, onde 40% da população é não bancarizada, a gente tem um problema. Você basicamente tem um nome, tem um CPF, mas não tem nenhum histórico de comportamento de crédito dessa pessoa. Leis como o cadastro positivo, por exemplo, pode ajudar a recuperar isso, porque aquela conta de luz, água, telefone, que a pessoa, apesar de não ter movimento bancário, mas que ela paga regularmente, vão contar agora para a avaliação de risco dela. Mas isso é algo que ainda não existe, né? Então, a avaliação de crédito ela é muito difícil. E uma das coisas que a gente começou a pesquisar e começou a trabalhar foi o seguinte: se as novas fontes de dados, e aí eu estou falando dados de redes sociais, dados de smartphones, dados de imagem, de postagem das pessoas que a gente captura, pudessem descrever crédito. Essa é a primeira novidade. Bom, se isso pudesse acontecer, se a hipótese é correta, o que aconteceria de imediato é o seguinte: uma estrutura que existe há 50 anos, que custa muito caro, ter acordos com telcos, com varejo, com bancos, para ficar coletando todos os meses informações, processando e calculando um risco de crédito, estaria em risco, porque uma boa startup, com gente inteligente, com gente empreendedora, pode, por exemplo, encontrar um meio de interpretar esses dados alternativos e calcular um risco de crédito. Não precisa ter nem a mesma performance. Se tiver uma performance semelhante ao que é vendido hoje no mercado, com certeza a adesão seria enorme e uma boa parte do lanche, né, da Serasa Experian, ou da Experian como todo, estaria em risco. Então, nada melhor do que um laboratório da própria Experian tentar romper com isso, ser o primeiro a encontrar esse tipo de algoritmo, por exemplo. Já adiantando para vocês, o que eu posso dizer é que, em muitas situações, principalmente para aquelas pessoas que têm poucas informações bancárias, sim, dados alternativos dão uma boa descrição do comportamento de crédito dela. Tá? Bom, acho que já passei um pouco na introdução falando isso, né, que assim, modelagem tradicional é algo muito conhecido, que tem pouca atualização, é muito regulado em geral. E o que está acontecendo agora é que a gente tem meios de criar novos algoritmos explorando os dados atuais com novas técnicas e combinando dados atuais
com dados alternativos. Vou falar muito rapidamente, porque o tempo é curto, né, de algumas delas. Esse é um programa que a gente tem trabalhado. Cada linha que vocês estão vendo aqui, cada item que vocês estão vendo aqui, é um conjunto de técnicas e uma abordagem do problema relacionado a crédito. Tá? Vou falar rapidamente, subir uma placa aqui para mim, o que são alguns deles. Online Learning, então, basicamente, o que a gente está falando aqui, que é a capacidade de você construir sistemas onde você olha grandes populações e, à medida que você for tendo o comportamento dessa população, você possa recalcular riscos de crédito, é uma capacidade que a gente tem trabalhado. Aqui é uma combinação de tecnologia, né, de power de máquina para processar e de algoritmos. Basicamente, aqui está dizendo o seguinte: em geral, modelos de crédito são calculados mensalmente. Digamos que eu seja uma pessoa, eu tenho uma determinada capacidade de pagamento, compro um carro. O que acontece é que só daqui a um mês eu vou saber, né, o mercado vai saber que a minha capacidade de crédito é menor, porque agora eu estou comprometido com um financiamento de veículo. E se eu, além do carro, também agora eu compro um apartamento? Deu uma doideira. Falei, hoje eu vou gastar, né? Vou aproveitar meu crédito positivo e vou sair comprando por aí. O que vai acontecer é o seguinte: eu posso simplesmente sair de uma situação de crédito muito boa para uma péssima, que vai me levar à inadimplência num prazo de alguns meses. E o mercado só vai saber disso daqui a alguns meses. Esse tipo de sistema, o que ele tenta fazer é o seguinte: ele monitora e avalia as transações todo momento. E o seu rating de crédito ele muda que meio que online, né, ou near real time. A gente tem um outro conjunto de modelagens onde o que a gente avalia são capacidades de receita, né? Não só, capacidade de pagamento, não só pelo risco de crédito da pessoa, mas, por exemplo, qual é a propensão que ela tem a aceitar ou não uma oferta, dependendo do número de prestações, né, e o valor dessa prestação ao longo do tempo. Em geral, esse tipo de modelo ele é muito simples, né, porque o mercado regula. Fulano de tal tem uma capacidade de pagamento X, né, e está pedindo um financiamento no valor de Y. Só que não leva em considerações nuances como essa, né? O que ele vai usar, como ele vai usar, qual o número de prestações ou o valor de prestações para uso. Então, o que a gente está vendo aqui é uma combinação de modelos para gerar esse tipo de score. Feature explainers. Isso daqui é uma técnica, é um meio de representação da informação. Ela é muito utilizada no que hoje se chamam deep learnings, né, de algoritmos de deep learning, onde você constrói diversas camadas, reduzindo a informação no seu tamanho mínimo, e depois, quando você quer recuperar a informação, você consegue reconstruir ela. Tá? É muito utilizada principalmente em processamento de imagem. O que nós temos feito é pegar a vida financeira nesse tipo de experimento de pessoas, da localidade que ela vive, da empresa que ela trabalha, e ver como é que essas coisas explicam o comportamento de crédito dela. Eu tenho 1 minuto, então, basicamente é para dizer que esse é todo um novo ramo que existe, são técnicas que, na verdade, já existem há bastante tempo, mas que a indústria financeira não estava disposta a utilizar, por uma questão de aversão a risco e, principalmente, por uma questão de regulação. Nos últimos 2 anos, isso tem mudado bastante, e o uso desses algoritmos aqui tem se tornado agora a corrida do ouro para as grandes instituições. Muito rapidamente, última técnica aqui, que é em cima de dados transacionais, né? Então, é um meio de você transformar, isso é um negócio relativamente novo, extratos, não a transação em si, mas o conteúdo, a descrição da transação de compra em informação, em um vetor de informação. O que a gente acaba tendo e acaba criando são grandes clusters, nesse caso aqui, de compras, e depois reconstruindo e construindo histórias inteiras aqui de sequências de compra. Então, um exemplo aqui, é um exemplo real, brasileiros que vão para Nova York, fazem compras no JFK, Manhattan, Woodbury, que é um outlet gigante que tem lá.
A sequência é assim, é clara. Se você é brasileiro, a sua chance é gigantesca de fazer isso. Qualquer comportamento diferente nessa sequência de compras, o que a gente faz é levantar um braço para, olha, pode ter uma transação de fraude aqui. Não quer dizer que você vai ter a sua compra negada, mas é um dos meios que a gente consegue entender se você pode estar sendo fraudado ou não. Bom, acho que deu certinho. Muito obrigado. Então, agora eu gostaria de chamar o Rafael Baletti, né, da Elo7. Ele tem um bacharelado em Engenharia de Controle de Automação e mestre em Ciências, Sistemas Aeroespaciais e Mecatrônica, do ITA. Após o mestrado, entrou para o time da Data Science da Elo7, onde foi aplicando as técnicas de inteligência artificial para otimizar a experiência do usuário no maior marketing de produtos autorais da América Latina. Desde 2018, agora ele é líder do time de Data Science, e o objetivo mudou, né, para facilitar a comunicação entre a academia e as empresas, estreitando a barreira de pesquisadores e desenvolvimento de tecnologia. Em paralelo, ele também dá aula, cursos de Machine Learning e negócios na Terra. Ok, obrigado. Obrigado. Vou começar aqui a apresentação, vou falar um pouquinho sobre o Elo7. Eu acho que poucas pessoas devem conhecer o Elo7, a não ser que você talvez tenha passado por algum casamento ou tenha um pouco mais de conhecimento dessa área de mercado de artesanato. Então, o Elo7 basicamente é uma empresa, é um marketplace, né? A ideia do Elo7 é facilitar o acesso tanto de compradores quanto o acesso de artesãos ou de pessoas que trabalham com materiais de artesanato ou material personalizado. Então, aproximar essas pessoas num mercado que até então era bem não... era um mercado tradicional, mas não muito visível na parte tecnológica, né, vamos dizer assim. Então, essa mais ou menos é a ideia, né, um marketplace que busca conectar esses compradores e vendedores de produtos personalizados. Então, sempre que eu falo em personalizados, eu não estou dizendo que é, de fato, só um material artesanato tradicional. Na verdade, são todos os tipos de materiais ou de produtos que sofreram algum processo criativo. Então, desde uma cadeira que teve alguma personalização, alguma lembrança que você consiga utilizar num casamento, num aniversário. Então, nossos vendedores e nossos compradores, eles são muito únicos, e eu acho que isso é bem interessante notar, principalmente no e-commerce, né, que normalmente são produtos muito tradicionais, muito padrões, né? Então, muito do que a gente fala no Elo7, a gente tem a ideia de que é fora de série, né, que não é feito realmente em série, ele é feito de uma maneira bem especial por cada um dos vendedores. Então, aqui alguns números, né, alguns fatos do Elo7. Nós ainda consideramos ela uma startup, apesar de ser fundada há bastante tempo, né? Foi em 2008 que surgiu o Elo7. Hoje a gente tem cerca de 100 mil vendedores ativos, um pouco mais disso no Elo7 cadastrados, então são considerados ativos. A gente tem mais de 5 milhões de produtos ativos, 30 milhões de acessos únicos por mês, então um número bem considerável, e a gente teve um volume de transação no ano passado de 550 milhões. O Elo7, ele em termos de volume, é um mercado realmente bem interessante. A gente consegue pegar uma fatia do mercado de artesanatos, produtos personalizados, muito grande. Mas só que aí é interessante que esses fatos também são nossos maiores desafios, porque quando você começa a pensar que o Elo7 ele tem um volume de dados, um volume de acessos muito grande, um volume de acessos por minuto também muito grande, né, cerca de 13 mil, e tantos produtos e tantos vendedores, a gente começa a pensar, tá bom, mas... E todos esses compradores, todos esses vendedores, cada um deles tem um estilo. É diferente de uma Amazon da vida, em que normalmente um comprador ele tem um fluxo muito parecido, um comprador do outro ele tem um fluxo muito parecido. Eu quero um PlayStation X, e então eu quero comprar, etc., alguma coisa. Eu sei exatamente o que ele quer, porque eu sei que ele é interessado em jogos, ou, por exemplo, alguma coisa do tipo. No Elo7, não. No Elo7, mesmo que você procure um produto parecido com o outro, você tem um gosto único, você tem uma personalidade própria, você tem todo um cenário, tem uma intenção de compra que é única para você. E nós temos outros vendedores que também são únicos em termos de criatividade. Então, a gente tem esse cenário muito diferente, que são 13 mil
acessos por minuto de pessoas totalmente diferentes. E aí, a nossa ideia eu vou tentar mostrar mais ou menos o que seria essa dificuldade para a gente na prática, né? Então, por exemplo, a busca mais comum hoje no Elo7, que a gente conseguia mostrar, é a parte de lembrancinhas. Então, a gente vende muito, né? Os vendedores vendem muitas coisas que são relacionadas a lembrancinhas, então, seja lembrancinha de casamento, lembrancinhas de aniversário, lembrancinhas de vários eventos possíveis, mas só que, realmente, os compradores, quando eles entram no Elo7, eles falam, bom, eu quero procurar por lembrancinhas, nada mais justo do que digitar isso na caixa de busca. Então, como que qualquer e-commerce, né, se você fosse talvez na Amazon ou qualquer outro e-commerce, você digitaria isso e esperaria que aparecessem produtos válidos para você, né? Mas o problema e se eu mostrasse que tem 1,2 milhões de produtos que aparecem para você nesse momento, aí você fala, bom, beleza, eu tenho 40 produtos nessa página. Qual que é a sua paciência, qual que é a paciência das pessoas de realmente procurar e achar o produto ideal para você? Lembra? Cada vendedor tem seu estilo, cada produto dele é totalmente único. Então, eu não consigo nem associar esse produto, por exemplo, um produto que está aqui nessa posição, com o primeiro produto. Então, é muito difícil para a gente, como um e-commerce, como um marketplace, tentar, de maneira não personalizada, te trazer um produto para frente, para você, que você realmente compre, que você se interesse em comprar. Então, a gente tem um desafio muito interessante aqui, e eu acho que é algo que motiva bastante também a gente entender o usuário, a gente tentar entender qual que é o gosto dele, para a gente mostrar um Elo7 diferente para cada pessoa que entra lá. Eu acho que esse é o nosso desafio. Por isso que é a ideia de personalizar a experiência de compra do usuário. E não só isso, mas também do próprio vendedor. Né? Então, exatamente essa é a pergunta clássica que a gente faz todos os dias. Como garantir que compradores únicos encontrem produtos únicos? E aí que a gente entra nessa ideia muito forte do Elo7, que é a personalização. Então, a personalização hoje, ela encontra várias etapas. Eu vou falar de uma das etapas de personalização que a gente trabalha bastante no time de Data Science, que é a ideia de recomendações. Né? Então, eu quero tentar trazer para cada usuário que entra no Elo7, para cada comprador, eu quero tentar mostrar para ele o melhor conteúdo possível, aquilo que vai fazer ele comprar de uma forma, vai aumentar a probabilidade dele de compra. Então, a gente tem que mostrar realmente uma experiência única para esse usuário. A gente tem que dar para ele uma experiência única. E isso tem tudo a ver com recomendações, que é uma área bem clássica de inteligência artificial, e a gente investe hoje muito dos nossos recursos, muito do nosso tempo, tentando trazer o máximo de recomendação para os usuários, e isso tem que ser feito realmente em quase real time, né, near real time, porque isso vai trazer uma experiência realmente muito mais importante para o usuário. Aqui são alguns sistemas, a gente tem vários outros sistemas que estão no ar, a gente está fazendo várias evoluções, mas são alguns aqui que eu posso mostrar que faz parte da nossa evolução como empresa, que a gente considera realmente um passo novo do Elo7 a partir desse ano, que é a ideia que a gente está chamando agora de coleções, ter um perfil social, então a gente está não só fazendo um e-commerce tradicional, em que, olha, um usuário do Elo7, dificilmente ele só quer entrar e comprar um objeto. Na verdade, ele está ali para ver coisas novas, para se interessar, porque normalmente ele entra no Elo7 não para comprar de fato um presente que ele já sabe o que ele quer. Não, ele quer olhar coisas que são novas, ele quer olhar coisas que são totalmente diferentes, que, nossa, realmente eu gostei disso. É muito aquela experiência que muitas vezes vocês devem ter já experimentado, de andar, por exemplo, numa rua de artesanatos e fala, caramba, eu gosto desse tipo de arte que a pessoa está fazendo. Então, toda essa experiência ela passa por também seguir quais são as pessoas que estão naquela plataforma e você também poder recomendar os produtos conforme o gosto do usuário, não só o gosto de um tipo de produto, mas também qual é o estilo dele que ele se interessa. E é isso que eu vou falar um pouco do que a gente está fazendo agora. Então, vou falar um pouco da primeira sistema de argumentações que a gente gerou. Isso foi no começo desse ano, que é algo bem recente. E a gente tinha uma questão muito importante no Elo7, que era justamente essa ideia de como eu encontrar o produto, como eu consigo encontrar o produto que eu quero. Então, quem já visitou o Elo7, eu, por exemplo, era um usuário, e eu me frustrava, às vezes, e não conseguia encontrar o produto que eu queria, porque, caramba, são muitos produtos, como eu consigo encontrar eles? Uma das formas que a gente está observando hoje, que realmente é interessante, é uma inovação do Elo7, é a ideia de coleções.
E as coleções nada mais são do que você conseguir organizar os seus produtos, seja você vendedor, seja você comprador, você consegue organizar seus produtos conforme algo que você acha que faça sentido. Então, por exemplo, aqui é uma coleção que a gente está chamando de card games. Aqui são vários produtos que são da Lucete, e essa pessoa organizou esses produtos aqui dessa forma. Isso é interessante porque você consegue ter uma nova visão do que esses produtos são. Eu consigo agora visualizar esse produto aqui não só como um produto, como uma, sei lá, deck Magic para algumas cartas. Eu consigo imaginar que agora isso aqui é toda uma coleção de produtos que faz sentido para essa pessoa. Então, a coleção é sempre a ótica, é como se fossem rótulos que as pessoas estão dando para os nossos produtos. A ideia da nossa recomendação era justamente tentar criar essas coleções de maneira automática, que ia facilitar não só para o próprio comprador ter uma ideia de como realmente, olha, faz sentido toda essa coleção, mas para o vendedor também se organizar. Porque muitas vezes o vendedor ele cria milhares de produtos, ele tem lá disponível milhares de produtos, mas só que os usuários eles querem ter uma visão um pouco mais sumarizada do que aqueles produtos são. E ele quer organizar, ele quer conseguir navegar em produtos que são próximos de uma forma. Então, a gente conseguiria facilitar essa clusterização de produtos para o usuário e melhorar a experiência de navegação, tanto do comprador quanto do próprio vendedor. Aqui foi basicamente o que eu acabei de colocar. Então, o objetivo era a melhor organização e melhor experiência de navegação, né, na ótica do comprador e na ótica do vendedor. E aqui são alguns algoritmos que a gente utilizou. A gente utilizou alguns algoritmos para fazer isso. A dificuldade maior era que, bom, existem diversas formas de você organizar produtos, né? Então, se você for pensar em termos de produtos personalizados, existem várias formas de você organizar. E a gente tinha, não só isso, a gente tinha que rotular esses produtos. Então, é sempre uma forma um pouco mais complexa para fazer esse tipo de tarefa. Então, eu vou falar rapidamente alguns algoritmos e passar rapidamente para os outros métodos. A gente usou, por exemplo, um método para rotular os produtos. Então, a gente tinha vários produtos já categorizados dentro de álbuns, de coleções. A gente utilizou, então, basicamente, a gente utilizou isso como dado de treinamento, usando uma Random Forest para fazer rotular os produtos. E todos os produtos que tinham rótulos iguais, que rótulos? Rótulos de álbuns que as pessoas já utilizavam normalmente. A gente criava uma coleção e disponibilizava para as pessoas, recomendava. Então, falava, olha, você tem esses produtos aqui, você não quer colocar isso aqui dentro de uma coleção chamada, por exemplo, Card Games, que era aquele exemplo? O outro algoritmo que a gente utilizou era utilizar, basicamente, manipulação de string dos próprios produtos para conseguir gerar novos álbuns. Então, usando esses dois algoritmos, a gente conseguiu aumentar consideravelmente o número de coleções dentro do AL7. A gente aumentou em 40 vezes, que ficou um pouco separado, mas a gente aumentou em 40 vezes a taxa de criação diária de coleções. A gente teve uma aceitação bem alta, mais de 30 mil coleções foram criadas a partir do nosso sistema de recomendação. Isso representa mais ou menos 30% de taxa de aceitação desses dados, que é bem considerável, usando um algoritmo super simples para fazer isso. E isso são resultados diretos, mas resultados indiretos, a gente percebeu um fenômeno muito interessante de engajamento dos vendedores. Então, quando a gente olhava e falava, olha, vendedor, seus produtos eles poderiam ser organizados dessa forma, porque iam ajudar os usuários a encontrar os seus produtos, eles ficaram muito mais engajados. Eles mesmos começaram a criar novas formas de organizar aqueles produtos. Eles mesmos começaram a aumentar o número de coleções criadas. Isso ajudou a gente não só para ter esses vendedores engajados, mas só que o nosso sistema de busca ficou muito melhor, porque agora eu não tenho só o que o vendedor coloca ali na descrição do produto, fala assim, esse aqui é um produto lembrancinha para casamento. Mas só que ele serve, sei lá, talvez é uma lembrancinha de casamento rústica. Então, se eu tivesse uma coleção de produtos rústicos ou de coleções rústicas, eu consigo utilizar isso na busca. Então, na hora que o usuário busca esse produto no site, agora eu tenho a visão dos vendedores e dos compradores sobre aqueles produtos. E a gente também percebeu uma característica muito interessante de permanência tempo de permanência dos usuários no marketplace. Então, as pessoas enxergam agora o Elo7 não só como um marketplace em que você faz uma busca e compra direto o produto. Não, ele fica muito mais tempo porque ele começa a encontrar novos produtos que ele talvez nem se interessasse antes. Ele fala, olha, interessante esse produto, deixa eu navegar um pouco mais. E isso começa a aumentar também a taxa de venda, né, a venda dos produtos no site. Vou passar bem rapidamente os outros sistemas, só para dar uma visão geral. Um outro sistema que a gente tem, que é o sistema de recomendação de usuários para seguir. Então, como eu falei antes,
o Elo7 está trazendo muito esse lado social para dentro do marketplace. E isso tem muito a ver com algo que a gente já percebia no mercado de produtos personalizados, que era a sua necessidade de não conhecer só o produto, como é diferente dentro da Amazon, a Mercado Livre ou etc. Aqui a gente se conecta não só com o produto em si, mas a gente se conecta com o artesão, né, com o vendedor. Então é muito importante, às vezes, não só o produto ser de alta qualidade, mas você se interessar de fato pelo vendedor ou pelos outros usuários que trazem conteúdo para você. Então, uma coisa que a gente trouxe para o Elo7 é muito essa ideia de um perfil social. Então, aqui é o meu perfil dentro do Elo7, por exemplo, e aqui uma recomendação de um usuário que ele está fazendo para mim, né, que o Marketplace está fazendo para mim. E faz muito sentido para mim, esse caso, essa vendedora, que ela está fazendo justamente ela faz produtos que eu, na época, estava consumindo, que eram produtos relacionados à casa, decoração de casa. E agora, quando eu começo a olhar essa pessoa, eu falo, olha, muito interessante, antes eu tinha só a página de produto para olhar esse produto. Agora eu tenho todo um contexto por trás, que é o gosto do vendedor. E aqui, né, tem algumas formas, né, alguns objetivos que a gente está querendo atingir. A parte de engajamento, então isso é bem óbvio, né? Agora, se você traz a ideia de rede social para dentro de um marketplace, você consegue também aumentar o engajamento dos próprios usuários. E também os próprios vendedores começam a curar os próprios produtos, né? Porque agora o perfil dele é muito mais visível para as pessoas, não são só alguns produtos. Só vou falar rapidamente de alguns algoritmos. Basicamente, a gente utiliza muito a ideia de grafo de conectividade, então a gente utiliza diversos algoritmos que são baseados em grafo para você conseguir encontrar relações entre usuários. Então, basicamente, a gente utiliza essa ideia de conexão por grafos para isso. E também, uma das coisas que a gente percebe é que o usuário ele pode ser modelado, vamos dizer assim, por diversas características. E a gente consegue trazer essas características muito para o que ele gosta de fato. Então, por exemplo, um usuário que ele tem uma característica muito forte, um interesse muito forte em casamento, bom, todos os usuários que têm interesses fortes em casamento talvez sejam usuários interessantes para essa pessoa seguir. Então, a gente tem toda essa parte de mapeamento de interesse dos usuários conforme ele vai navegando com o site. E isso pode ser transformado basicamente em uma representação, né, desse usuário dentro do nosso marketplace, tanto para fazer recomendações de usuários, quanto para fazer recomendações de produtos e etc. Então, mais ou menos, fala só alguns os resultados. Esse sistema de recomendações é bem recente, a gente tem basicamente quase 1.000 recomendações aceitas, uma taxa de aceitação aí próxima de 20%. A gente está aumentando agora essa parte, a gente está em beta ainda com todo esse sistema de recomendações de usuários e esse perfil social, e a gente está evoluindo bastante com essa parte no futuro. Aqui os resultados indiretos, aquilo que eu já falei, né? Maior facilidade de encontrar lojas, engajamentos, tanto dos vendedores quanto dos compradores. E aqui também a gente tem aquela ideia do mercado do e-commerce tradicional, né? Recomendação de produtos, que a gente está lançando agora. É um pouco diferente, né? A parte de recomendação de produtos, que a gente tem, como eu já tinha dito, né? Tem um desafio bem diferente, porque são produtos únicos e compradores únicos também que estão interessados nesses produtos. E, só para terminar, basicamente, o futuro do Elo7 é isso, é personalização, é recomendações, trazer a inteligência artificial para auxiliar a experiência de compras dos usuários, otimizar a experiência de compra deles, a experiência dentro do marketplace. Isso tem tudo a ver com inteligência artificial e a gente vai investir cada vez mais nisso no futuro. E é isso aí, obrigado.